comigo para falar com vocês, tá? Aleluia. Isaías 4, do 1 a 4, diz assim, ó. E 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Então, somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para com que escapare de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que tiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, ou o espírito de fogo. Glória a Deus por essa palavra. Eis que o Senhor vem e não demora a vir, aleluia. Quando somos justiçados por Ele, onde a justiça desça sobre a nossa cabeça, porque somos filhos eleitos do Senhor, escolhidos do Senhor, que não teme na oração, que se coloca de joelho diante dele. A Bíblia vai dizer sobre essa palavra que no dia do renovo, irmão, aleluia, chega esse dia aonde a justiça do Senhor está descendo sobre aqueles que são dele, aqueles que não temem na luta, aqueles que enfrentam a luta, aqueles que choram, se humilham diante do Senhor. Eis que a beleza e o renovo do Senhor, da glória dele, e o fruto da terra excelente está dizendo, irmão, que ele está descendo com bênção sobre nós, de toda a justiça do Senhor sobre nós nesses dias, aonde foi difícil orar, aonde nos colocar o cansaço físico, mental, aonde às vezes as lutas que estamos passando, o diabo queria trazer desânimo, e o Senhor viu, e ele contemplou com a glória dele sobre nós, a beleza e a essência do Espírito dentro de nós, e ele está dizendo: renovarei as vossas forças, será cheio de beleza e de glória, não a glória humana, mas a glória de Deus sobre as nossas vidas, e o fruto da terra, que significa as bênçãos que precisamos, que necessitamos, vai ser de excelente e formoso, ou para que escapare de Israel. Escapare de quê? Da mão do inferno, da mão da opressão. Glória a Deus, aleluia. E será que aquele que ficar em Sião, que permanecer em Jerusalém, tu permaneceste na palavra, na fé, na oração, no jejum, na entrega? Glória a Deus. Que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Glória a Deus. Porque sobre a tua testa você se chama santo. Todo aquele que tiver escrito entre os livros, teu nome está lá no livro da vida. Glória a Deus por isso. Em Jerusalém, o Senhor está te protegendo, está te guardando. Aleluia. Quando o Senhor lavar a imundície de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela. Aleluia. Aleluia. Com o espírito de justiça. Troca hoje, irmão. Troca hoje. Eu pensando nessa palavra, eu falei: Senhor, troca da minha casa, da minha família, todo espírito de imundícia pelo espírito de justiça e de fogo. Aleluia. Clame isso, irmão. Que isso aqui é profético. Todo espírito de imundícia do pecado, né? Que o diabo quer colocar na nossa casa, na nossa família, pelo espírito de justiça e fogo, justiça e fogo, justiça e fogo. Assim é o espírito do Senhor. Foi esses dias, hoje, principalmente hoje, eu clamava justiça. Oh, espírito de justiça e fogo. Sabe por quê? Porque o diabo se enganou tanto, oramos tanto, clamamos tanto, pois nós desejamos e queremos o espírito de justiça e fogo. Aleluia. Glórias a Deus. É isso que Deus está trazendo a Isaías. Isaías não viu Jesus, Isaías não tocou no rosto dele, Isaías não contemplou a voz dele, Isaías não contemplou a glória dele falante, mas contemplou no Espírito do Senhor que estava com Isaías. Aleluia. E me vem lágrimas nos meus olhos, irmão. Porque eu creio. Eu creio, irmão. Foi difícil chegarmos até aqui, mas o Senhor é justiça e fogo. Como eu senti o fogo, irmão. Um fogo tamanho. Glória a Deus por essa palavra. Então, o Senhor entrega nesse dia para você o espírito de justiça e fogo que Isaías vai falar.
os olhos do Senhor sobre a tua vida, que em 2ª Crônica menciona. E o mel separado para Jonathan, que Samuel, em 1 Samuel, vai contar-nos. Tudo isso Deus quer te dar hoje. Tudo isso Deus está transbordando. Você vai aprender, irmão, com o Senhor. Glória a Deus.